Olá, pessoal! Que bom que você está aqui conosco. Nós estamos no 7º episódio do nosso podcast. E pode falar que aqui o assunto é você. E hoje nós recebemos uma convidada sempre especial. É a nossa Sheila Marocolo. Marocolo, né? É um nome difícil, um nome complicado, mas nós vamos acertar, vamos sair daqui certinhos. Mas o que importa é o que nós vamos conversar, a história dela, o que ela, as bênçãos que ela traz para as nossas vidas, né? E eu creio que essa nossa conversa vai abençoar muitas pessoas. Seja bem-vinda, Sheila, ao nosso podcast. Obrigada, Andréia. Obrigada a você que está aí. Que você seja abençoado também com a nossa conversa. É verdade. Vamos começar já com a pergunta, né? Que é a pergunta de praxe, né? Como Deus te encontrou você, Sheila, nesta vida? Então, eu tenho o prazer de ser neta de implantador de igreja. Olha aí. E foi lindo, porque o meu avô começou a Igreja Cristã Evangélica de Sobradinho na casa dele, né? Então, quando eu já nasci dentro da igreja, já nasci sabendo quem eu sou diante de Deus, numa família de vários pastores, de vários ministros de música, ministros de educação. E eu cresci, eu digo que eu sou tudo que eu sou por conta da Igreja Cristã Evangélica, que foi o meu berço, né? Me ensinou a ser quem eu sou, me ensinou a ser uma pessoa melhor e, sobretudo, conhecedora da palavra e apaixonada por Jesus. Que bênção. E quem é Sheila Marocolo? Então... É Sheila, a famosa Tia Chu. A Tia Chu, pois é. Eu sou tão apaixonada, Andréia. Apaixonada por Jesus, como eu já falei. Apaixonada pela vida, apaixonada pelas minhas filhas. Sou apaixonada pelo meu ministério. Sou apaixonada pela minha igreja. Né? Sou apaixonada pela minha profissão, que eu tenho o prazer de casar minha profissão com o meu ministério. E tenho muitos sonhos ainda de poder cuidar de mais pessoas. Tenho o sonho de ainda poder viajar implementando um grupo de cura em outros lugares, como já fiz na Suíça, né? E assim, apaixonada por mulheres, tenho um ministério com mulheres muito forte, muito grande, assim, que eu amo, eu gosto muito. Né? E Sheila, por que a vida é preciosa? O que torna a vida preciosa? Então, eu gosto de uma fala do Mark Twain, que ele diz que existem 2 grandes dias na vida de um homem. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre para que ele nasceu. Né? Então, a nossa vida ela é preciosa quando a gente entende quem a gente é aqui, quais os propósitos de Deus na nossa vida aqui, e a gente consegue cumpri-los. E você está fazendo o melhor ou o possível na sua vida, nos dias de hoje? Principalmente nesse tempo, né, de pandemia. Andréia, eu faço o melhor. Assim, eu corro atrás de fazer o melhor. Pode ser que às vezes eu não consiga, né? O cansaço. Até porque na minha profissão e no meu ministério, eu me dedico muito, né? Eu tenho amigos terapeutas que falam, mas você fala com seus pacientes ao telefone e pelo Zap? Eu falo. Ontem, às 9h30 da noite, eu estava falando com o paciente e durou até mais ou menos umas 10h30 da noite, né? Então, eu me dedico, eu falo. Pois é, eu amo. Eu tento fazer o meu melhor, né? Eu me dedico muito. Certo. Você é grata? Você se considera uma pessoa grata? E por que você é grata, Sheila? Se você se considera grata? Sim, eu me considero, Andréia. Aliás, eu falo que eu tenho que andar de joelhos. Eu sempre falo isso. Eu sou muito grata por tudo que Deus me deu na minha vida. Eu sou grata por todas as bênçãos, todos os presentes que Deus me deu, né? Os meus pais, a minha igreja, a minha família. Eu pude fazer teologia, né? Meu primeiro estudo foi teologia. Sim. Eu dou graças a Deus pela vida do Wilson, né? O pai das meninas, que foi ele quem pôde pagar o curso de teologia para mim. Te abençoou. Demais. Uma pessoa assim espetacular. E eu sou grata a Deus pela vida dele na minha vida, pelo maior presente dele, que são as meninas. Né? Eu sou grata pela minha saúde, sou grata pela inteligência que Deus me deu. E eu digo assim que até o entendimento, sabe? Ele tem me dado um entendimento assim tão gostoso para poder coadunar a palavra com a psicanálise, Sim. né? Sheila, nos dias de hoje que o mundo é considerado líquido, né? Nada é muito firme, nada é muito presente, nada é muito constante. Sim. Né? Tudo está em mudança, né? Por isso, líquido, né? Sim. Como é que nós construímos a nossa imagem? Qual é essa relação do mundo que vivemos com a nossa imagem? Construir uma imagem.
Então, o nosso padrão é Deus. Sim. Né? Nós somos feitas a partir da imagem de Deus. Fomos criados a partir dele. Nós não temos como nos conhecer e nos reconhecer sem ele. A gente precisa primeiro focar nele e entendê-lo para que a gente possa se entender. Sim. Quanto mais a gente chega perto dele, mais a gente vê a importância das nossas relações. E como o grande psicanalista, né, o Balmer fala sobre isso, as Sim. relações líquidas, ele vai dizer que a gente vai ter relações cada vez mais líquidas à medida que a gente é mais egoísta, do que a gente se em si mesma, e para de olhar para o outro, e para de pensar para o outro, e para de agir como um bom samaritano, que é capaz de pensar, de sentir e de agir na dor do outro. Eu gosto muito dessa palavra. Gosto, assim, não pela prática. Sim. Em si mesmada. Eu acho uma palavra bonita, né? Mas as suas ações são feias, né? Sim, sim. Então, o que te faz calar dentro dessa visão, né, das pessoas, do que é o mundo hoje em dia? Faz calar? Ao mesmo tempo, o que me faz calar e me entristece é quando uma pessoa não se percebe assim. Em si mesmada. Sim. Quando ela não mas geralmente consegue a ver pessoa que ela em está si mesmada, ela não percebe, né? Não. Quando ela está agindo de forma egoísta, de forma narcisista, de forma ensimesmada, isso me entristece. No Nordeste tem um ditadozinho, né? Que quando a pessoa está doente, geralmente ela não se percebe doente, né? Isso eu acho que dentro disso é uma verdade, né? Sim. Me diga outra coisa, o que um colega seu, qual era a imagem, a fotografia que um colega seu podia faria de você agora? Ia fazer, vou tirar uma foto, qual era a imagem que ele revelaria? Então, normalmente o que as pessoas falam é que eu sou muito entregue, muito dedicada, que eu sou muito empática, né? Que eu não meço esforços para correr atrás, para ajudar. Normalmente são esses que falam de mim, que eu sou disponível, né? Que eu sou acessível. Você lidera expectativas ou as controla? Eu acho que os dois. Mulher ansiosa. Você notou que eu quero dizer, para se perguntar de uma forma bem chique, para você não diga ou não que é ansiosa. Porque eu aprendi, inclusive eu falo muito isso para os meus pacientes, eu aprendi que a gente precisa começar a mudar o que a gente pensa acerca da gente mesmo. Sim. E isso está incluso também o que a gente fala sobre a gente mesmo. Então, se você fala assim, eu sou ansiosa, você já decretou que você é. Eu estou Por isso que a minha ansiosa. pergunta foi chique. Sim. Lidera expectativas ou as controla? Eu tenho muito mais controlado do que liderado e em alguns momentos eu aprendi a liderar para o lado certo. Liderar controlando, né? Certo. Então eu sugiro que todo mundo troque a palavra. Ao invés de falar eu estou ansiosa, dizer eu estou na expectativa. Pronto. Porque até as coisas boas a gente diz que está ansioso. Eu estou ansiosa pela festa. Não, você não está ansiosa, você está na expectativa. Você criou uma expectativa, né? Isso, eu não sei como é que vai ser, o que vai, né, acontecer. Você colocou lá no Nordeste tem uma brincadeira, colocou um apelido na sociedade? Isso. Expectativa. Pois é, exatamente. Não então, aquilo que a gente fala tem poder sobre nós, vida. Constitui e a gente poder. acaba fazendo aquilo, ainda que não. Então, por exemplo, eu cresci com um rótulo de ser lerda. Né? Eu sempre comento isso. Meu pai falava, você é lerda, você é lerda. E eu tinha certeza que eu era lerda. E quando eu comecei a fazer música na Teológica em 1915, eu me lembro que a doutora Edith Mulholland, ela disse pra mim, Sheilinha, esta palavra não te representa. Bom, só tá certo. E eu falei... Ela te abençoou. Sim, eu falei, como assim? Ela falou, não, essa palavra não te representa. Se todo lerdo fosse igual a você... A gente tava bem no mundo. Seria uma benção. A gente tava bem. E eu comecei a entender que eu não era, mas eu falava que eu era, porque eu tinha ouvido que eu era, né? Então eu acho que, assim como a ansiedade, qualquer outra coisa que você comece a dizer que você é e você tome posse disso, a sua psique vai fazer com que aquilo aconteça. Você vai, vamos dizer assim, você vai já encarnar aquilo, né? Projeta, exatamente. Então, qual é a próxima coisa, Sheila, que você pretende fazer melhor? Então... eu tenho uma vontade de montar uma clínica. Sim. De ter uma clínica onde a gente pudesse atender várias pessoas, a gente ter várias especialidades na clínica. Você poder contar com... Terapeuta comportamental. Não, e assim também, não só na área da psique, mas, por exemplo, fonoaudiologia, sim. psicopedagogia,
Porque aí, assim, uma mãe tá com um filho com um problema tal, então a gente tem esse Já tem todos os profissionais envolvidos. E o outro sonho que eu tenho, porque assim, hoje eu tenho alguns atendimentos sociais que eu faço. Uhum. Eu queria fazer mais, né? E tem hora que tem mais, tem hora que tem menos. Mas a minha vontade era todos os amigos que trabalham nessa área poderem doar pelo menos um período na clínica para atender as pessoas que não têm condições. Certo. Você cansa de procrastinar? Como você falou que algumas pessoas, né? Sim, eu tô bem mocinha, Andréia. Eu tô bem mocinha. Eu tô conseguindo ir pra academia. Olha. Tô, porque... Não tá procrastinando isso aí? Não tô procrastinando. Tem hora que a Carol pega no meu pé. A Carol é uma beleza, né? A Mari não é muito de pegar no meu pé, não, mas a Carol pega bastante. Coisas que eu procrastinava muito com relação à leitura, eu aprendi, porque eu entendi que eu precisava de rotina. Se tem uma coisa que nos ajuda a parar de procrastinar, é a rotina. Primeiro você cria uma rotina, depois a rotina te cria, ela te leva. Ela te reinventa conduz. você, né? Exatamente. Então essa sensação, por exemplo, de eu não conseguir terminar determinados livros, né? Hoje a coisa que eu mais amo é quando eu chego no final da página e fecho o livro. Eu falo, não tem preço. Né? Você é de peitar as situações ou é de ficar mais quietinho? Não, vou ver o que é que dá aqui. Como é que você reage? Eu tenho trabalhado muito no meio termo, porque é outra coisa que eu gosto muito na psicanálise. A psicanálise diz que todo extremo é beirada. É perigoso, É perigoso. E eu era muito de não falar. Depois eu passei para um lado de falar, de peitar demais. Hoje eu tô buscando um equilíbrio, né, de saber o que falar, quando falar, como falar. E principalmente uma coisa que eu aprendi com a Abigail. Só falar quando eu puder ser ouvida. Sim. Me diga uma coisa, dentro dessa perspectiva aí, de falar quando ser ouvida, né? Uhum. Me diga uma memória, uma primeira memória, uma memória boa da sua infância. Um cheiro, um local, um momento da sua infância. Uhum. Eu gostava muito de quando a gente ia pro parque. Tinha algodão doce, né? E a gente ia pra roda gigante. E era muito gostoso, aquele ventinho da roda gigante. É bom, né? Tá certo. Então, me diga outra coisa. Vamos falar um pouquinho de família. Né? Uma família, para se constituir uma família, vai além do emocional? Totalmente. E aí eu tenho a teoria seguindo o que Paulo explica aos Tessalonicenses, né? No capítulo 5, né? Em 1 Tessalonicenses. A gente é espírito, alma e corpo. Então, se uma família não se fundamenta também nesses 3 nichos, ela vai ser capenga. Então, espiritualmente, eles têm que estar unidos. Emocionalmente, eles têm que estar unidos. E fisicamente também. No quesito de estar junto, de sair junto, de passear. E no caso do marido e da esposa, a questão sexual. Né? Então, essas 3 vertentes. A intimidade, por isso que a Bíblia, né? Isso. Eles precisam. Por isso, exatamente. Por isso que a Bíblia fala, é corporal, né? Sim, o toque. Isso. Por isso que a Bíblia fala que quando há o jugo desigual, alguma coisa vai ficar capenga. Porque a questão espiritual não vai poder ser ligada. É verdade. Vai ficar um fio solto, né? Vai ficar um fio solto. Quem era a Sheila antes de ser mãe? Doida pra ser mãe. Porque eu esperei 13 anos, né? Pelas meninas. Eu sei o que é esperar pra ter filho. E foi bem dolorido e foi bem complicado. E você tem 2 filhas gêmeas. Fale um pouquinho dela. Elas são iguais ou são, assim, muito diferentes? Porque você tem filhos gêmeos, né? Sim, elas são completamente diferentes. Tanto física como emocionalmente. Dá pra ver. Elas são muito diferentes. Carol e Marina são diferentes. Mariana. São diferentes. Agora, é lindo porque, assim, cada uma tem a sua expertise. Cada uma tem as suas questões emocionais, cada uma tem a sua linguagem de amor, cada uma está num nível de desenvolvimento. E você criou elas iguais? Desde a barriguinha, falava a mesma coisa todos os dias. Era até engraçado, Andréia, porque eu falei para Deus que eu contaria o testemunho de tê-las feito, né? Desde o início, eu sempre falei para Deus. Então, quando elas eram bebês, que eu ia pregar nas igrejas e contar meu testemunho, elas normalmente iam comigo. Aí, às vezes, elas falavam assim: você vai contar nossa história de novo? Eu falava, então a gente não quer ir mais, não. Elas já não aguentavam meio Sara. Sara diz às vezes essas coisas. Elas já não aguentavam mais ouvir a história de que elas foram inseminadas e nananã, né? Teve um dia que Sara foi a um casamento, né? Aí sentou ao lado de Analissa, a esposa de Tiago Vieira, né?
Aí ela, olha, meu pai agora vai fazer isso, meu pai agora vai fazer isso. Eu já sei de tudo, eu já sei até casar o povo. Ela era pequena ainda. Vendo? Aí quando ela chegou em casa, Jeito. disse, pai, eu disse todos os passos do casamento. Eu disse tudo que você ia fazer antes de você fazer, porque eu já sei o casamento de cor. Exatamente, de tanto ir, né? De tanto participar. Ana Alice, quem foi dizer, pastor, a senhora, olha, dá um show aí, já pode casar alguém. Oh, Ela já sabe meu todos os Deus, passos. É desse jeito. Quando a gente faz muito uma coisa, né, e na Até- frente dos filhos, eles... Então, até as brincadeiras delas. As brincadeiras delas, eu tinha um piano, né? Então, uma tocava o piano, a outra regia. Uma pregava e a outra colhia as ofertas, ou lia Tá o vendo a texto. igreja já pronta em casa, né, não? montada. Me diga aí, e quando elas saírem de casa, o que é que você vai fazer? Meu Deus. Bom, eu espero que Deus já tenha trazido meu marido, Sim. né? Uhum. Eu não quero estar sozinha. Aliás, eu já não quero, né? Eu tô Então você já está esperando. respondendo a próxima pergunta, o que o futuro traz para você, né? Sim. Também junto com as meninas um aí. varão que você- valoroso, né? Que as meninas disseram primeiro que ele estava vindo de jegue, depois o jegue quebrou a pata. Aí eu agora tô... Tá na fisioterapia. Tá. Tipo isso. Você diz assim, olha, o meu Mas- tá na fisioterapia, ele tá se recuperando, mas vai Isso. chegar. Agora, mas a versão final, ele tá no esconderijo do Altíssimo. Amém, glória a Deus. Então- É porque ele vai passar por lá antes. Isso. Mas assim, eu já me dedico muito. Eu acredito que se elas não estiverem mais comigo, né, assim que elas se casarem, eu acredito que eu vou me dedicar ainda mais. Ainda mais. Me diga uma coisa, falando um pouquinho de espiritualidade, Deus entrega alguma coisa a quem não confia? De jeito nenhum. É, né? Não, a pessoa pode não estar capacitada 100%, Sim. porque ele é quem capacita, né? Ele quer homens e mulheres quebrantados e ele Uhum. capacita. Mas se ele não confia, ele não entrega. Você já sofreu preconceito Muito. por ser evangélica? Por ser evangélica, não. Inclusive, eu tive uma única professora no IESB, quando eu fui fazer pedagogia, que eu incomodava muito ela. Muito, mas muito. Ela falava assim, essa pastorinha de cabelinho arrumado, o dia que surtar, vocês vão ver o leão que tem dentro dela, né? E eu falava, por que será que eu incomodo tanto ela, né? Os meus trabalhos eram maravilhosos. Eu já era professora, né? Já dava aula em faculdade, já dava aula em pós-graduação, já era pós-graduada, mas eu resolvi fazer a pedagogia. Sim. Então, eu já tinha um pezinho no mestrado, inclusive. Mas ela ficava indignada. E eu falava, meu Deus, o que incomoda tanto? Então, ela me chamava de pastorinha na Sei. sala. Né? Então, eu tinha esse preconceito. Você Mas já renunciou a alguma coisa por Cristo? Já. O que, por exemplo? O próprio casamento. Sim. Para viver o mais de Deus? Sim, eu não queria o divórcio, eu briguei pelo divórcio. Quem me conhece, está perto de mim, sabe disso. Né? Mas quando Deus falou assim, eu vou te levar para outros lugares, eu preciso te levar, então... Que peças Deus já moveu na sua vida para você chegar aqui hoje e agora? Na sua vida pessoal, na sua família, profissão, vida espiritual? Sim, eu sou um quebra-cabeça, uma coxa de retalho. Está sendo montada? E eu vejo que tudo, Andréia, absolutamente tudo que eu fiz até hoje, todos os cursos, todas as faculdades, tudo que eu estudei, as escolas pelas quais eu passei, as igrejas pelas quais eu passei, né? Tive na Cristã Evangélica, tive na Igreja de Nova Vida, tudo fazia parte do projeto de Deus na minha vida. Era uma construção. Era uma construção, uma constituição de mim. Me diga uma coisa, que estação você está vivendo hoje? Inverno, verão, outono ou primavera? Eu acho que eu tô no verão. Você recebendo o sol, a vitamina D. Tô. Fabricando, né, recebendo e sintetizando. passando. Tá certo. Todos nós temos um chamado, Sheila? Temos, Qual o seu? todos. O meu é cuidar. Certo. E a sua missão? A missão se envolve nesse chamado? Sim, eu acho que é cuidar a quem o Senhor trouxer e amar. O que você viveu no Evangelho que te orgulha? A minha conversão, Sim. a minha santificação, meu processo de crescimento. O que os pastores dizem que você concorda e o que você não concorda? Tem algumas teorias que aí você já fala biblicamente, teologicamente Sim, falando. assim. Então, hoje tem grandes pastores, por exemplo, que acreditam que você perde a salvação. Sim.
eu não concordo. Também não. Né? Tem pastores que acreditam, por exemplo, como bons batistas, vamos dizer assim, né? Exatamente, não podemos falar, né? Exatamente. E nisso mas eu a creio. teologia é clara. A única coisa que faz nos perder a salvação é bíblico, né? Você ser apóstata, tá, né? E aquela questão do que a palavra vai dizer do... É porque muita gente... Rejeição do Espírito, Sim, que é o... É exatamente isso, né? Você está rejeitando o Espírito. Porque o Espírito veio porque Jesus veio. Primeiro veio, né? Sim. Ele viria depois de Jesus. E Deus não tem outro filho para mandar por nós. Então, se você rejeita o Espírito, você está rejeitando a obra de Cristo Jesus. Né? Exatamente. A obra da cruz de Cristo Jesus. Então, nós não temos outro. Então, aquele que rejeita o Espírito Santo, que é apóstolo, né? Que fala contra o Espírito Santo, ele não tem outra chance. Por conta disso, né? Teologicamente... Esse é o único caminho, né? Então, Cristo é o único caminho. Sim. E aí o Espírito Santo veio para fazer aquilo que Jesus fazia visivelmente, fazer em nossos corações. Só que se você rejeita, você não tem outro Cristo para receber, como Filho de Deus, unigênito do Pai. E é interessante, Andréia, que se a gente voltar para o Éden, eu gosto muito disso. Se a gente voltar lá no Éden, a gente vai entender que o Senhor nos criou espiritual e corpo desde que nos fez. Sim. E quando a gente pecou, né, na figura do Adão... Tudo isso foi atingido. Exatamente, o espírito morreu. Sim. A gente perdeu a inocência. Então, a nossa alma ficou, mas ela ficou fragilizada sem um espírito que a conduza. Por isso que a gente vai brigar o tempo todo, apóstolo Quando Paulo eu estou dando aula, eu digo que o espírito murchou. Aos Gálatas. A gente vai brigar. Carne floresceu, né? Exatamente. Aí por isso que a gente ama o pecado, luta. né? Exatamente. Aí existe, quando a gente começa a ter o entendimento de Cristo Jesus, aí vamos dizer assim, né? A gente começa a ter arrependimento, fé, aquele processo de conversão, aí o nosso espírito vai se enchendo. Então aí vem a luta. Exatamente. A carne não quer dar lugar ao espírito, né? Exatamente. E Paulo vai dizer, né? O espírito milita contra a carne Exato. e a carne contra o espírito. Então, eu entendo assim, que existem algumas teorias. Por exemplo, uma teoria que eu vivo, né? Eu vivo a teoria do divórcio. Embora eu nunca quisesse, eu tenha brigado por isso não acontecer. Mas existem pastores que dizem que uma vez, então, divorciado, se eu me casar novamente, eu vou estar sendo uma adúltera. E eu não entendo esse aporte na Bíblia para isso. Né? Inclusive pautado em grandes homens de Deus que também estudaram sobre isso e que corroboram com essa teoria, né? Certo. Eu entendo que se um não quis e foi embora, o outro não tem que viver por conta do que o outro resolveu ir, então agora eu vou viver... se o outro tiver um problema, vamos dizer assim, psicológico, né? Exatamente. Uma dupla personalidade, enfim. Sim. Né? Tem isso também, né? Eu não aceito o divórcio. Eu brigo até a última gota. Quem é meu paciente... Quem eu já aconselhei, pessoas que chegam próximas a mim, elas já chegam falando, eu sei que você não concorda com o divórcio, né? Eu falo, não. É verdade. Não concordo. Mas... Não é de Deus, tem hora, assim, mas algumas pessoas vivem um divórcio, né? E a gente não pode condená-las, né? Não. Tudo tem Tudo Deus vê e tem um motivo e uma razão, né? E esse, André, foi um grande aprendizado para mim. Entendeu? Foi um grande aprendizado para mim. Eu vivi um divórcio que eu não quero, eu vivo um divórcio que eu nunca quis... E então eu entendo que tem hora que não vai ter jeito, que é uma possibilidade, entendeu? Embora eu acho que a gente pode sempre brigar um pouquinho mais. Sim. A questão não é o divórcio, não é a separação, é o que causa, o que pessoas, você não né? consegue fazer para se manter com o outro, porque o que eu tenho visto é na teoria de deixar o outro, as pessoas estão se deixando. Sim, com certeza, se perdendo também, né? Me diga uma coisa, dentro do campo profissional, pra gente já entrar aí, que você já tá dando uma pincelada, né? Aliás, já pintou quase tudo, né? O que levou você a fazer o que você está fazendo hoje, Sheila? Eu pedi para Deus. Sim. Eu sempre sonhei, assim, quando eu fazia magistério em 1916, eu falava, Senhor, eu amo a psicologia, eu amo a psicanálise, eu amo entender a estrutura psíquica das pessoas, era algo muito novo. E eu me lembro que quando eu fazia magistério, a professora, ela gostava tanto de mim, e eu estudava e lia tanto, que quando ela faltava, ela deixava o material na minha mão e dizia, você vai explicar para a turma o que tem que fazer, qual a tarefa que tem que fazer. Então eu achava aquilo o máximo, né? Pensa! Como assim? E eu vejo, André, que Deus me impediu a vida inteira de fazer a psicologia. Eu fui fazer o mestrado, eu tinha depois de 40.
Mas por quê? Porque, na verdade, Deus estava me estruturando e com a psicanálise hoje eu posso coadunar a teologia e a Bíblia junto. Então, se eu tivesse feito psicologia naquela época, eu não sei o que ia ser, porque eu não iria poder trabalhar da forma que eu trabalho hoje. Certo. E que Livre. eu acredito que é a forma certa, porque se a gente é espiritual e corpo, eu preciso trabalhar o meu paciente nessas 3 vertentes. Vamos falar um pouquinho, já que você é aqui psicanalista, né? Vamos falar um pouquinho do Balmer. O mundo é líquido ou sólido? Líquido. Total. As pessoas são líquidas? São. Têm sentimentos Hoje líquidos? Sim. O que é isso, Sheila? Explica um pouquinho aí do que as pessoas vivem nessa interação, no seu pensamento, para terem reações e ações líquidas. Então, o que acontece, Andréia? Nós somos formados a partir do que a gente vivencia e a partir do como a gente se posiciona. Por exemplo, eu tenho gêmeas. Certo. Se E até o foi cachorro- provocativa aquela pergunta. Elas são iguais? Sim, se o cachorro, vamos supor, ficar doente, a Carolina vai pegar, vai ligar no médico, a Mariana vai chorar. Entendeu? Eu achava que Mariana era mais... Não, a Mariana surta. Ela, É? meu Deus, o Steve tá Eu achava que era a Carol, que era mais... Não, Carolina pega, liga no médico, leva no médico, entendeu? Então, Ela dá ação. dá. O que Ela é acontece? a pessoa da ação. Exatamente. Então, o que acontece? O problema não é o que a gente passa, é como a gente olha para o que a gente passa. Como a gente vem acumulando problemas desde a nossa infância, falta, né? A psicanálise diz que todos nós somos seres faltantes. Então, o que pode ser uma falta, Andréia? Você ter chupado um pirulito ou comido um algodão doce e uma criança ter olhado para você comendo algodão doce e não ter podido comer. Aquilo pode gerar uma falta nela e ela pode levar aquilo depois A vida como inteira. quem? A vida inteira. Eu não pude, eu não tinha. Por que ela tinha e eu não tinha? Entendeu? Aí a depender da figura paterna, da figura materna, a depender de como eles conduzem isso na vida da criança. Vai ter mãe que vai falar, deixa de palhaçada, deixa de besteira, menino. Você não Eita, precisa parece comer isso eu. não, cala a boca, né? Vai ter outra mãe que vai dizer, meu filho, hoje a gente não tem dinheiro pra comprar, né? Mas Eu também dizia assim, outra essas coisas. vez, quem sabe a gente não vai ter. Então, a depender. Aí Sara fazia assim, paga com cartão, Aham. né? Exatamente. Os filhos fazem assim, né? Eles juram que cartão é... Não paga. Não, e é algo mágico, assim, passou, né? É. Então, o que acontece? Nós somos constituídos a partir do que nós vivenciamos e de como nós lidamos com os nossos problemas. Sim. Então, por que hoje nós temos relações líquidas? Porque o nosso passado, questões que deveriam ser resolvidas não foram, a gente começa a achar que o nosso problema é maior que o outro. A gente sempre acha que a nossa dor é maior do que a outra. Olha, dor não se mede. Não tem como medir dor, porque a minha unha... É individual, né? Sim, e a minha unha encravada aqui pode doer mais do que o câncer de uma pessoa que tá lá, porque tá aqui em mim, tá doendo. Agora, se porque a dor dói em você. Exatamente. Né? Dói em Então, mim. dor a gente não mede. Isso tá errado. É igual eu tive um caso, por exemplo, de um paciente. Era um casal e a mulher morreu, o marido morreu, a mulher estava grávida. E aí todo mundo ficava, é a mãe dele que tá sofrendo mais porque perdeu o filho? Ou é a esposa dele que tá sofrendo mais porque tá grávida? Eu falei, gente, primeiro, dor, a gente não mede. A gente não compara, não tem como. Então, como é que a gente vivencia as dores que a gente passa, vão definir como que a gente vai ser no futuro. Quando você começar a ver uma pessoa muito egoísta, muito ensimismada, muito assim, tudo é pra mim, eu sou humilhada, a minha dor é maior do que a de todo mundo. Volta, dá uma olhadinha lá atrás o que ela passou. Certo, tem uma dor escondida. Tem uma dor. Então, dentro da psicanálise, desse contexto, o que a psicanálise trata? Como é que as pessoas chegam para você? É fantástico, porque a análise é uma análise da psique, né? É você chegar para o psicanalista dizendo assim, eu não estou entendendo por que eu estou tão ansioso, por que eu estou depressivo, por que eu não me relaciono bem com a minha mãe ou com o meu pai. Eu não consigo entender, né? A maioria das pessoas chega com essa queixa. É engraçado que hoje tem mudado muito essa teoria com relação à psicanálise e à própria psicologia. Algumas pessoas buscavam quando estavam em surtos, quando estavam completamente já desequilibradas. O caldo já tem entornado. Exatamente. Hoje não. Você ia fazer um tratamento curativo, né? Exatamente.
E a gente pode fazer um tratamento preventivo, né? Exatamente. E hoje, muita gente chega para mim falando assim, Sheila, eu não consigo entender hoje por que eu ajo desta forma, por que eu procrastino. Eu recebi uma menina que ela estudava 4 anos para concurso. No primeiro ano, ela foi fazer a prova e não levou a caneta. No segundo ano, ela perdeu porque ela não levou identidade. E no terceiro, ela chegou 5 segundos depois que fecharam o portão. Ela falou, Sheila, eu falei, isso não é aleatório. Por que você está se boicotando? Por que você estuda o ano inteiro e chega na hora da prova, você falta, arruma uma forma de se auto-boicotar porque você acha que não tem condições de fazer a prova. Comecei a trabalhar com ela. Ela achava que era péssima em redação, que jamais conseguiria. Ela fez 980 pontos na redação dela. Entendeu? Então, ela tinha amarras. E aí, é o que vem de mais fantástico para mim. A psicanálise está toda dentro da Bíblia, assim como a psicologia. Muita coisa. E as pessoas mudam, Sheila? Mudam, exatamente por conta disso. Porque o que o Salmo 91 fala? Livra-me do laço do passarinheiro. Muita gente, nós muitas vezes estamos presos, o nosso pé está preso lá. Né? Enquanto você não tirar, Andréia, não tem como. E como é que você muda quando você entende? Sabe para mim qual é a máxima? É a mulher do fluxo de sangue. A primeira coisa que fez com que aquela mulher começasse o processo de cura dela, chegasse no propósito da cura, primeiro ela teve que entender para ela mesma que ela estava doente. E que o Senhor Jesus poderia lutar, ela teve que pagar um preço. Ela disse, se eu apenas lhe tocar, ela falou para ela mesma. Enquanto a gente não aceitar pra gente mesmo que a gente tem um problema e que a gente precisa consertar esse problema, não adianta marido falar, pai falar, mãe falar, irmão falar, pastor falar, não adianta. A própria pessoa tem. Agora, o segundo processo da cura é quando você declara. Por isso que a psicanálise vai dizer que é o talking cure, ou seja, a cura vem pela fala. O egoísmo melhora com o tempo ou piora? A tendência é piorar. A gente tende a ficar cada vez dia mais. É por isso que a gente tem que começar a tratar, começar a cuidar, começar a voltar. E aí a segunda parte da cura é quando você declara. Lembra do Tiago 5,16? Fale sobre o seu pecado para que seja exatamente. curado. A mulher do fluxo de sangue, quando chegou em Jesus e foi tocada e foi curada, falou o problema dela, né? Marcos diz que ela declarou toda a verdade. Me diga outra coisa, como ser menos emocional e mais racional? Na verdade, não tem que ser menos emocional e mais racional. Tem que ser mais emocional e menos racional. Não, tem que ser equilibrado. Porque senão nós temos dá ruim. Nós temos 2 hemisférios na cabeça. Esse é o nosso problema. Ou a gente age só pelo hemisfério das emoções, ou a gente age só pelo hemisfério da razão. Qual é o equilíbrio? Quando a gente consegue juntar os dois. Entendeu? Enquanto a gente age só emocional... Isso. Consegue. Enquanto a gente age, Andréia, só emocionalmente, a gente vai sempre ter problema. Se a gente agir só racionalmente, a gente também vai ter problema. A ansiedade tem cura? Tem. Intensidade é ansiedade? Tudo que é demais tem uma falta. Se você come demais, tem um problema. Se dorme demais, tem um problema. Se você fala demais, tem um problema. Se fala de menos, tem um problema. E qual é, vamos dizer assim, me diga assim, uma saída para essa cura dessa ansiedade? É voltar lá atrás? Voltar lá, descobrir a mola. Certo. Tudo tem uma mola. Existe alguém plenamente feliz? Não. Eu acredito que não, até porque eu não gosto desse termo feliz, eu gosto do termo contente, que é o que Paulo usa. Ou realizado, né? Realizado. Porque a felicidade, a gente não... Aqui no mundo a gente não vai alcançar porque a gente tem dores, a gente tem tristeza. E se a gente viver o tempo todinho na felicidade, não sabe o que é. Porque a gente só sabe o que é felicidade quando a gente passa pela infelicidade. Exatamente. Não é isso? Tem um pastor, que eu gosto muito dele, o pastor Pereira, 1910, eu não conheço. acho. Ele falava assim, você tá muito feliz? Vai passar. Você tá muito triste? Vai passar. É verdade. E me diga uma forma de prevenir a famosa depressão. Ela é Existe conjunto. isso? Existe. Ela é um conjunto. Se a depressão é por perdas, ela pode ser física, né, fisiológica, ela pode ser emocional, ela pode ser espiritual. Primeiro tem que detectar. Se ela é fisiológica, Andréia, você tem que ir pro remédio.
ela pode ser compensar, por né? conta de um distúrbio hormonal, de tireoide, pode estar com pouca serotonina, que é o que faz com que os neurotransmissores nos tragam, né, a alegria, esse sentimento de estar bem, né? Então, é fisiológico, tem que descobrir qual é o motivo e tratar. É emocional, eu tenho amarras no passado, não consigo liberar perdão, eu tenho dificuldades em eu tenho sentimentos de culpa muito grande, não consigo me livrar da culpa. Eu tenho sentimentos de humilhação de quando eu era pequena, quer sejam sentimentos de humilhação física, psicológica ou sexual, que é o que mais pega hoje. Porque as pessoas estão falando mais, né, dessa parte sexual, elas... Mas né? muita gente... Andréia, hoje na psicanálise, a gente entendeu que uma pessoa ter sido abusada na infância, não necessariamente ela foi tocada. E não necessariamente pediram pra tocar. Não. Tipo assim, eu peço pra você tocar em mim ou eu toco em você. Não. Hoje, uma criança que assiste um filme pornográfico, ela é abusada. Uma criança que vê alguém tendo relação sexual, ela é abusada. Uma menina exposta... Que escuta, né, também. Uma menina exposta, né, a homens que a olham e a desejam e fazem gestos obscenos. É abuso. Então, isso pode levar... E como não saber lidar com isso, até com o desejo, até com a culpa? Olha, pelo menos 80% das meninas e meninos que foram abusados, eles sentem culpa. Porque eles acham que, de alguma forma... Eles contribuíram. Né? Então, aquela máxima, né? É a roupa da mulher, né? Isso, por exemplo, que os homens muitas vezes alegam, né? Infelizmente, né? Exatamente. A desculpa aqui. Não, e para além disso, por exemplo, uma menina que é abusada pelo padrasto. Sim. E, por exemplo, o padrasto chega em casa e fala, se você não for comigo, eu vou fazer alguma coisa com a sua mãe. Ela vai. Só que ela gosta. Uma criança ser manipulada, porque a sensação... ela vai ser, exatamente, ela vai ser desperta. E aí ela fica com o sentimento de culpa. A inocência vai embora, né? Porque vai. a inocência vai embora, né? E aí o outro... E é um sentimento, né? Porque o sexo é tão quanto a comida, né? Uhum. De certa forma, uma relação assim, de que a uma hora a pessoa precisa, pode até viver sem, mas Sim. né? Sim. Então é uma necessidade, vamos dizer assim, não é que necessidade, essa palavra não está certa, que eu estou colocando agora, mas é uma coisa intrínseca do homem, né? O sentimento de prazer, né? Sexual. Deus fez o nosso corpo para ter. Então, assim, quando a criança, isso acontece antes do tempo, né? Isso deve ser muito prejudicial. Aí por isso que vem o sentimento de culpa também, né? Aleija a identidade da criança. Sim. Totalmente. Então, faz os rombos na alma, né? Os rombos na alma. Os cativeiros da alma. Exato. É por isso, André, que se ela for fisiológica, ela tem que ser tratada fisiologicamente falando. Se ela é emocional, aí uma terapia é bem-vinda. Sim. Porque pode ter amarras na alma. E se ela é espiritual, a gente tem que descobrir o que é. É verdade. É o estar dando brecha. Sim. É o estar no pecado que te impede de estar inteiro. São então sentimentos. É aquela luta. Que é a luta que Paulo já falava. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. E a gente pira. Porque, por exemplo, tem alguns pastores cometendo suicídio. Tem uma luta. Tem uma guerra da alma, do espírito e muitas vezes do corpo. Sim. Me diga uma coisa, Sheila, no seu consultório, quais são os problemas mais comuns que chegam? Você pode falar, assim, alguns? Sim. A depressão eu creio que é o maior mal. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde disse que a partir de 2022, a depressão chegaria a 50% da população. Ou seja, 50% da população, de alguma forma, teria algum tipo de depressão. Leve, moderada ou severa. Com a pandemia, isso antecipou. Entendeu? Acelerou, né? Acelerou. Então, é algo que está latente. Cada dia mais. O que o psicanalista não pode fazer no seu atendimento, no seu relacionamento com o paciente? Então, o que acontece? Eu não posso dizer para o paciente o que ele tem que fazer. Eu tenho que levá-lo a ver.
Por exemplo, chega um paciente para mim... Mas hoje as pessoas querem muitas respostas prontas. Querem. Como diz a história, querem o cuscuz todo pronto, né? Não querem fazer, não querem passar pelo processo, né, Sheila? Sim. Mas o que acontece? A psicanálise, não adianta eu falar para você, você tem isso e você precisa fazer isso. Eu preciso perceber. Exatamente. Enquanto você não chegar no consultório de psicanálise, sentar, olhar para o psicanalista e falar, exemplo, eu estou bebendo demais. Eu preciso parar de beber. Eu estou comendo demais. Estou comendo demais. Então, eu tenho muitos pensamentos intrusivos e tal. Então, enfim. Aí, a gente fala, bom, então agora a gente vai tentar entender por que tem tudo isso. Vamos voltar com você. E além da depressão no consultório, Andréia, a outra coisa que mais tem prejudicado as pessoas é a ansiedade. Que é excesso de futuro, viu? Sim, E a depressão é excesso de passado. Excesso de passado. E o estresse é excesso de presente. Exato. A gente tem cada um nominho, né? O que o psicanalista, né, ele não deve fazer, né? Quais casos que ele não deve atender? Desculpa, é melhor assim. Não deve atender. Bom, quando é uma pessoa que você está envolvida com ela emocionalmente... Familiar. Às vezes até... pode surtir efeito, mas a psicologia de cara já diz que não. A palavra diz isso, né? Santo de casa não obra milagre. Jesus falou. Mas o que acontece? Às vezes você pode chegar numa pessoa tendo o entendimento da psicanálise, mesmo sendo alguém amigo, e interferir. Sim. Por exemplo, a Mariana e a Carolina, né? Eu estava até comentando com uma amiga que está fazendo psicanálise, ela falou a mesma coisa, que quando eu comentava da Mari Carol, ela disse, Sheila, minha filha tá igualzinho. A Mari Carol, quando eu falo determinada coisa, elas falam, essa pessoa aí, ou passa uma coisa, né? Vamos supor, Lázaro na TV. Então essa pessoa, tipo, tem uma estrutura clínica perversa, né? Ou determinada pessoa fez tal coisa. Ou uma amiga de escola, né, surtou e fez tal coisa. Elas falam, mãe, qual é o cativeiro da alma que ela tem, né? Tipo assim, então... elas vão buscar em você, né? Exatamente. E elas convivem. Então, você conviver com uma pessoa... pode te ajudar a interferir ou às vezes não. Às vezes é bom que venha alguém de fora. Agora, profissionalmente falando, o que pode acontecer? Por ser sua amiga, a pessoa pode achar que ela pode te conduzir, sabe? Então, nesse Porque conhece sentido, mais um pouco, né? Me diga outra coisa. Se o paciente não notar melhora com a psicanálise, o que ele deve fazer? Conversar com um psicoterapeuta? Como é que ele deve fazer? Então, quando existe uma coisa muito importante na psicanálise que se chama transferência, é a base da psicanálise. Se eu não tiver transferência com o meu paciente assim que ele chega, se eu não firmar transferência com ele, se ele não vir em mim alguém que ele possa confiar, com quem ele possa trocar, às vezes o próprio psicanalista pode fala, olha, procura outra pessoa... Ele vai ter entendimento disso. Ele vai ter, Ou às vezes a própria pessoa fala, não, tem gente que fala, não deu liga. Isso não tem problema nenhum. Entende? Você pode chegar num médico e ser bem recebido e ele falar com você de forma que você entenda. Você fala, gostei daquele médico, eu indico. Pode ser que você chegue em outro que você acha, não, ele foi tosco. Mas para outra pessoa, já foi bom. Entende? Então, essa questão da transferência. Então... se você não tem essa transferência, você deve falar. Ou se a pessoa fala, você não deve levar isso como pessoal. Certo. Me diga outra coisa, Sheila, me esclareça, né? O que fazer quando uma pessoa chega para você e diz, tudo no meu mundo está fora de ordem? Isso acontece muito. Família, amor, trabalho, tá tudo... Acontece muito. Então aí, a gente vai como Jack, por partes, né? Então você vai começar assim... Então, vamos lá, 1.1.1.1, né? Eu quero saber de como foi a gestação. Eu quero saber como que foi o parto. Foi uma gestação turbulenta, marcada por, assim, um trauma da mãe. O que é que traz isso, Sheila? Eu já quero fazer uma psicanálise, uma sessão aqui. Tudo de ruim, traz tudo de ruim. Andréia, o termo mais exato da psicanálise que diz que nós podemos ser seres faltantes por causa disso é a sensação de desamparo. E o parto é um total desamparo. Porque você sai do útero, né? Não, tá tão amparadinho lá. Exatamente. Ou você nasce ou você morre. Então, se você não for expulso, você tem que ser arrancado. Já começa aí. Você cresceu num lugar que era seu. Você chega num lugar gigantesco. Só o ar sobre você, tudo né? Claro, e você tem que respirar.
leva logo um tapinha, né? É. Vão botar um monte de treco dentro de você para te limpar por conta dos restos de parto. Se a criança não pega o peito direitinho, já é aquela dor, porque ele recebeu E quando tudo a criança pelo não cordão. mama? Outro problema. Sabe qual é o maior benefício Da amamentação. da amamentação? O colo. Por isso que quando Carinho, amor. Exatamente, afeto. É, afeto. Que é a outra palavra máxima da psicanálise. Então, o que acontece? Uma criança que não recebe o peito, a mãe não pode amamentar, tem problema nenhum. Ela pega a mamadeira e bota a criança no colo. Ela precisa desse afeto, desse afago, desse colo. E vamos supor que uma pessoa tenha passado por um trauma. Existe um tempo máximo, mínimo, como é, para se procurar uma terapia? O que é que você acha disso? Deve-se procurar o mais rápido Quanto possível, antes. porque tudo fica crônico. Por isso que hoje a gente tem estudos de que crianças que são assistidas, que são amparadas pela psicanálise, pela psicologia, enfim, elas têm uma menor probabilidade de, na adolescência, terem problemas. A gente já falou de coisas bem interessantes. Falamos de depressão, falamos de ansiedade, né? E vamos falar uma coisa aqui que eu acho que é importante. O complexo de inferioridade. O que é que traz? Fala um pouquinho sobre isso, Sheila, para esclarecer nossos seguidores e ouvintes. Sim, o complexo de inferioridade, normalmente, ele advém desse sentimento de desamparo, que pode ser desde a gestação, uma gestação não querida. Né, eu tenho alguns pacientes que passaram por um quase aborto ou uma rejeição desde o ventre. Então, nós já temos um sentimento de desamparo porque nós pecamos, nós somos destituídos de Deus. Então, espiritualmente, a gente já carrega esse crivo, assim, a gente já tem isso. Emocionalmente, a gente carrega quando a gente nasce. É o parto, por isso que é um parto, né? E aí, na nossa infância, se a gente é comparado, se a gente é maior ou menor, se a gente tem o cabelo assim ou assado, então a gente se sente diferente. Só que a gente nunca se sente diferente para mais. E deixa eu lhe dizer, como é que essa pessoa reage? Mas não se sente para mais, mas muitas vezes ele humilha as outras pessoas, né? De repente, quando tem oportunidade. Sim. Eu já vi muito assim, aí a pessoa diz, olha, esse fulano tem complexo de inferioridade, porque só fala que é grande, que é isso, né? Sim. Como é que vamos dizer, no complexo de inferioridade, como é que esse complexo se apresenta para outras pessoas? Como é que essa pessoa com complexo de inferioridade ele se relaciona com outras pessoas? Normalmente ele vai ser narcisista. Por quê? Porque e o narcisista? Diga algumas características, você pode falar? Sim, o termo narcisista não é muito bem isso que a gente usa hoje na psicanálise, né? A gente usa hoje, o cara não quer falar comigo, ele é narcisista. Não. Banalizou, né? Sim, banalizou, exatamente. O narcisismo é quando a pessoa, ela acha que ela é única e tudo tem que ser para ela. E se não for do jeito dela, aquilo não cabe. Não funciona. Então, a gente sofre, porque nem tudo é assim. O narcisista, ele não sabe perder e ele também não sabe ganhar. Se ele perder, ele sofre por não ter ganhado. Ele leva a bola. Exatamente. Se ele ganhar, ele tripudia de quem perdeu, né? Então, o que acontece? O sentimento de desamparo numa pessoa vai blindar a pessoa. Então, o narcisismo é uma blindagem do desamparo. Para além disso, o que acontece? Quando uma pessoa tem alguma falta, ela precisa se blindar. Por exemplo, aquele rapaz que entrou na boate gay nos Estados Unidos, eu não me lembro se foi 2008, 2009, uma coisa assim, e matou todo mundo, ele tinha, depois foram descobrir com um psiquiatra e tal, não sei o quê, ele tinha um quadro de achar que era gay. Então, eu tenho raiva de gay. Cuidado. Você tem raiva muito de uma coisa, é porque dentro de você, você pode, de alguma forma, ter aquilo. Eu tenho raiva de quem tem muito dinheiro. Ali Já viu? Eu tenho raiva de quem tem muito dinheiro. Já vi. Tem raiva. Por quê? Porque eu já vi pessoas que... Aqui na nossa igreja, infelizmente. Eu não quero vir mais para essa igreja porque as pessoas têm carro bom. Exatamente. Ora, as pessoas trabalharam a vida toda, né? Deram duro, fizeram suas vidas. Deus abençoou, meu irmão. Glória a Deus que os irmãos têm carro bom, né? Então, normalmente, aquilo que a gente tem falta no sentimento de rejeição, a gente vai potencializar no outro, que na psicanálise chama identificação. Certo. Você joga no outro aquilo que você tem raiva em você. Por exemplo, uma menina que
tá certinha na igreja e tal, não sei o quê. Aí a colega dela, que tem namorado, que tem relação sexual, não sei o quê, casa. Ela vai xingar essa menina de tudo que é nome. Ela vai acabar com essa menina. Se ela não tiver entendimento que Deus tem o melhor para ela, né? Exatamente. Então, dentro dela, assim, o que tá faltando? Tudo que a gente potencializa, Andréia, é porque, via de regra, pode ter alguma coisa dentro da gente. Entendeu? Então, o sentimento de inferioridade, ele faz a gente ser o que a gente não é. Normalmente, as pessoas que têm sentimento de inferioridade, elas querem ter... Ela não pode ter um carro, ela tem que ter o carro. Ela não pode ter um emprego, ela tem que ter o emprego. Sabe? Gastam rios de dinheiro com roupas, com salão, para ver se assim elas conseguem mostrar o que não são. O ter, porque o ser está fragilizado. Então, eu acho que outro assunto que a gente poderia falar é a dor. Porque eu tenho a impressão que essas pessoas sofrem muito, dores, né? Muito. E olha, a dor na alma é o problema, porque não tem remédio. E enquanto você não entende que tem uma dor... Eu tô até lendo um livro do C.S. Lewis que eu ganhei de um paciente muito... Foi bênção. E eu já tô até colocando ele num livro que eu tô fechando, né? Que eu tô escrevendo. O C.S. Lewis, falando sobre a dor, ele diz exatamente isso. A dor, ela foi, de certa forma, o que Deus deu pra gente não morrer. Porque imagina, Andréia... Se previne, né? Exatamente. Se a gente não tivesse dor, se a gente não sentisse dor, a gente iria andar no fogo. Porque não tem medo de se queimar. E o pé ia queimar e ia morrer entendeu? Mas a gente tem que viver no equilíbrio, né? Entre a alegria e a dor, né, Sheila? Então, diz Jung, né, que a vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor. Quem não se arrisca para além da realidade jamais encontrará a verdade, né? Agora, esse é o problema. Achando esse equilíbrio, eu posso sentir dor. Sim. E eu também posso sentir alegria. Tem gente que não se permite sentir alegria. Eu tô feliz com isso, alegre com isso, mas nossa, mas o fulano não tem, então eu também não posso. Ou tem gente que também nos permite sentir dor. Eu tô com dor de ter perdido meu pai. Não chora, né? O crente não chora, seu pai foi pro céu, então... Não, eu posso sentir dor. Sim. Agora, a gente não pode nem viver na dor. E nem querer viver numa eterna ancorar, alegria. né? Na realidade, a gente não pode ancorar isso, no Andréia. Sentimento, né? Perfeito, exatamente. Ancorar é estar parado, né? Estacionado lá, né? Letárgico, sem querer sair, né? Isso. Sheila, agora vamos para um quadro que a gente tem aqui, né? Que chama-se Ioiô. A gente responder, geralmente, você vê se responde as perguntas. Quase ninguém conseguiu isso, viu? Com uma palavra. Meu Deus. Mas vamos ver se a psicanálise lhe ajuda. Vamos lá. Quem é você no grupo? Parte. Você é ponte ou parede? Ponte. Você faz assim ou assado? Assim. Então eu tô entendendo que você faz tudo rápido. Beleza. Você é uma pessoa que fica na sombra ou que oferece a sombra? Ofereço. Você é porta ou janela? Porta. Eu tô dizendo que você, por exemplo, você vai, sai ou observa as coisas, né? Eu tô querendo dizer exatamente isso. Você é céu... Eu também deixo entrar. Sim. Você é céu, terra ou mar? Céu. O que você tem... Por que você tem vibrado nesse tempo? Uma coisa que você tem... Vibrado. O meu ministério / profissão. Você é otimista ou pessimista? Otimista. O que você gosta de fazer? Você gosta de fazer ou receber? Os dois. Quando a cautela te imobiliza, Sheila? É prudente. Na prudência, né? Qual a meta de amanhã? Me aprimorar mais para cuidar de mais pessoas. O que é verdade para você? Jesus. Qual o seu time na vida? O time do amor. Você seria eleita para algum cargo? As minhas filhas dizem que eu sou Madre Teresa de Calcutá. Tá certo. Você espera tranquilo? Pois só tá se manifestando, viu? Os nossos holders aqui estão todos se manifestando. Você espera tranquila? Tenho aprendido. Né? Então, qual é a resposta que você espera de Deus?
Um sim. E da vida? Coloquei numa roubada, Bastante. Da vida. Mais união, mais estar junto. O que você tem pintado aqui no seu tempo, na sua vida? Eu tenho pintado vários quadros e assinado. O que é ser humano? É aceitar, sorrir ou chorar. O que é que traz saudade pra você? Chamego. A reciprocidade é um sentimento na moda, pós-pandemia? Não. Tem que ser reconstruído. Né? Deixa eu lhe perguntar, você é exagerada, Sheila? Muito. Como? Eu não vejo isso. Eu sou muito intensa. Você já matou alguns sentimentos pra se proteger? Muitos. Me diga outra coisa. Se você fosse um livro, seria qual espécie de livro? Romance? Ficção? Com certeza, não. Livro romance? De amor total. Como é que a gente mede? Você disse que a dor não se mede. Mas e o amor? Como é que a gente mede o amor? É pela linguagem daquele que vai ser amado. Você se considera ousada, Sheila? Não. Como você lida com a dor? Quero aprender. Eu choro e caio de joelho. Certo. O que é a vida pra você? Viver. Certo. E agora a gente vai para um outro quadro que eu gosto muito. Pra gente precificar, né? Quantificar as coisas da vida, né? Algumas coisas, né? Que eu tenho perguntado aqui às pessoas, né? Na realidade, a gente quer ver a reação, né? Das pessoas, né? Quanto é que você pagaria para mudar o que você faz hoje? Nada. Quanto vale um amigo? Tudo. Quanto custa a paz? É cara. Quanto vale um exemplo? Mais caro ainda. E renunciar a um sonho? Você pagaria para renunciar? Você receberia para renunciar a um sonho? Se for um propósito de Deus, sim. Quanto você pagaria para ficar longe das redes sociais? Tudo que eu tenho. Você receberia para apagar suas memórias? Para apagar? Apagar. Nunca. E quanto você pagaria para ter uma pessoa a seus pés? Nada. Nada. E para mudar, porque o tempo é orgulhoso, né? O tempo não volta. Quanto você pagaria para o tempo voltar? Na verdade, eu acho que nada, André. Nada? Porque o que eu sou hoje, eu precisei desse tempo para chegar, né? Certo. Nós vamos entrar aqui nas nossas duas últimas perguntas. Qual o valor de Jesus na sua vida? Ele é meu tudo. Quem é Sheila? É uma eterna apaixonada. O que te desanima? Incredulidade. E agora, vamos mais detidamente. A gente tem uma pergunta aqui que é praxe pra gente terminar. Qual o tapa do dia? O tapa é uma frase, é um conselho, é uma coisa que te chamou a atenção. Qual o tapa do dia pra você hoje? Eu creio que a gente precisa se firmar mais. Seria buscar mais a Deus, se firmar mais nele, para que a gente se firme com quem a gente é, efetivamente. Nossa identidade está em Deus. Nossa identidade. Então, Sheila, muito obrigado pela nossa conversa. Você tem alguma coisa que queira acrescentar? Não. Não? Muito bom. Deus é muito bom, não é? E nossa conversa foi ótima. Eu conto com você, que você compartilhe com outras pessoas, que essa conversa seja abençoadora para a sua vida e abençoe outras pessoas, porque o objetivo do nosso podcast é exatamente nisso. Onde nós estamos, nós somos a resposta de Deus para alguém, né? Sempre. Deus sempre nos usa para alguém. Então, esse podcast vai servir para muitas pessoas. Que Deus abençoe você, Sheila. Muito obrigado por estar aqui. E eu quero dizer a você que a nossa igreja tem uma programação especial para você. Não deixe de ver
Você tem a IBLN TV, onde você está assistindo, e os canais das nossas plataformas, né, digitais, que podem também escutar a nossa programação. E eu fico muito feliz de você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio. Até. Grande abraço.